Tá? Qualquer pessoa que se predispõe a trabalhar com gente, ele precisa entender de gente, né? Como o Simon Sinek fala, né? Então, 100% dos negócios são feitos de pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. Aquele podcast que você tem aí semanalmente, né, para consumir aquele conteúdo de gestão, de empreendedorismo, de negócios, de marketing, de mídia, de comunicação, né, publicidade. Então a gente está aqui semanalmente trazendo um conteúdo de valor para vocês. Antes da gente começar o nosso episódio e antes da gente anunciar o nosso convidado de hoje, eu quero passar um recado para vocês. A gente identificou que muitos de vocês que assistem aqui os nossos episódios, principalmente no YouTube, né, falando do YouTube, ainda não estão inscritos no nosso canal. Então, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, você vai ajudar bastante aí a gente continuar crescendo. Já ultrapassamos a casa dos 3.000 inscritos no YouTube, então a gente vai fazer um trabalho muito bacana para vocês. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha os episódios para toda a tua linha aí de amigos, de parceiros, né, de empreendedores, tá? Então, se inscreve, divulga o nosso canal. Agora eu vou anunciar o nosso convidado de hoje, Alexandre Guerra. Cara, é um grande parceiro, já nos conhecemos há alguns anos, né, meu irmão? Um pouquinho. Bons anos, né? Com Talvez uns certeza. 10 anos, pelo menos. Mais do que isso, com certeza. Com certeza, próximo dos 15 anos. Maravilha. Então, Alexandre, ele é empreendedor, é empresário, é um cara que já vivenciou aí, ao longo dos seus anos, aí, o mercado de saúde, e hoje ele está como diretor, né, do Grupo Opt, diretor de operações da Regional Bahia, Isso. do Grupo Opt. Meu irmão, antes de mais nada, quero agradecer aí a sua disponibilidade, sei que sua agenda é corrida. A gente já vinha ensaiando aí, né, agendar esse papo, mas fala um pouquinho, irmão, quem é o Alexandre? E antes da gente entrar no business de negócio, eu tenho uma curiosidade, né, de como é que foi tua infância, como é que você despertou aí para essa linha do empreendedorismo? Vamos lá. Obrigado, meu grande amigo Elbert, pelo convite. Alexandre é hoje um pai de família, né, casado com 2 filhas já muito grandes, uma mais velha de 22 anos, a mais nova com 18, filho de um casal também de empreendedores, né? Eu costumo dizer que todo médico tem um pouco da veia do empreendedorismo, porque normalmente acaba tendo um consultório particular, ou monta uma clínica, monta um hospital. Então, meu pai é médico, oftalmologista, minha mãe, formada em farmácia, acabou por si só trabalhando na clínica durante a vida toda, trabalhando com a área de finanças, né? Eu acho que daí veio um pouco a minha inspiração pelo outro lado do negócio. Minha família, né, a família Leitão Guerra, por essência, é uma família, é quase um clã de oftalmologia, né? Então, eu sou filho de oftalmologista, sou neto de oftalmologista, minha irmã é oftalmologista, meus primos todos são oftalmologistas, meus tios também. Então, a família tem uma marca, né, já muito forte na área específica de oftalmologia e medicina, né? Tem uma outra área da família Leitão Guerra também, com a área do direito, mas acho que ficou mais marcante mesmo, é a área de oftalmologia. Eu costumo dizer de que desde sempre eu me vejo dentro de uma clínica oftalmológica, né? Acho que na época que a gente era criança, eu e minhas 2 irmãs, a diversão nossa de final de semana era estar dentro da clínica, né? Então, o final de semana, não, perdão, de férias era estar dentro da clínica. Então, meus pais acabavam levando a gente para a clínica. Então, era naquela época que a gente brincava com resto de guia de convênio, né? Então, guia de convênio que não era mais usado, tinha aqueles carbonos, etc. Então, a gente brincava de clínica, né? Os 3 dentro da própria da Oftalmoclin, lá naquela época, né? Então, A primeira unidade da Oftalmoclin foi nos barris? nos barris. E é por isso que eu digo que confunde até com a minha idade. A primeira unidade foi de 1976, que foi o ano, inclusive, que eu nasci. Né? Então, em 1976, a gente tinha lá a primeira unidade que foi nos barris, e daí em diante o processo todo que acabou se criando. Mas a vida da família nossa toda foi realmente dentro da clínica. Maravilha. Agora, pô, você falou que você tem uma família de médico, conheço também, né? Tios que também tem clínicas. Mas por que você não foi para medicina e partiu aí para gestão? Por que você quis, né, ir por outra linha? É interessante isso. Eu lhe confesso, eu cheguei a pensar em um dado momento em fazer medicina. Eu digo que
eu tenho um histórico muito grande de ter sido... Eu sou o filho homem do casal, né? Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E eu sempre fui aquele que apoiou tudo em casa. Sempre tive essa natureza de resolvedor de problema, né? Então, meu pai já teve outros investimentos também, como fazenda, etc. E eu, muito novo, acabava ficando tocando aquilo. E minha mãe, ela era a gestora financeira da clínica, né? Minha mãe é quem tocava a parte administrativa durante todo o tempo. E depois, quando aí eu entrei para a clínica, ela ficou mais com a parte financeira e gestão de caixa. Então, eu acho que eu dentro desse processo, né, olhando de um lado o trabalho que minha mãe exercia e olhando do outro essa diria, habilidade de resolver problema, tocava lá a fazenda junto com meu pai, eu acabei me embrenhando mais aí para o lado de gestão do que optar pela medicina. Maravilha. Quando foi que você começou, né, que de fato você adentrou aí falando de gestão mesmo no negócio? Você lembra qual foi o ano? Oficialmente, eu trabalho com administração e trabalho na área de saúde, completo agora em agosto 30 anos, né? Foi em 1994, oficialmente, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo na unidade que a gente tinha lá nos Barris. E em um dado momento até houve uma discussão em família se eu deveria trabalhar fora ou trabalhar em outro negócio ou trabalhar na clínica. Eu cheguei a me inscrever num cargo de trainee acho que naquela época era Arthur Andersen, inclusive, né, que depois aí fez a fusão com a Price, tá? E acabei no final do processo seletivo abdicando da vaga, porque teve uma célebre pergunta que um dos sócios da Arthur Andersen na época me fez, que ele disse se eu estava disposto a perder alguns anos da minha faculdade. Eu já estava nessa altura no 3º para o 4º ano, né? Se eu estava disposto, porque eu ia viajar muito para poder fazer auditorias e contagem de estoque, etc. e tal, e eu disse que não, né? Porque eu pagava uma parte da faculdade, meus pais pagavam o restante da faculdade, e eu não estava disposto a perder o ano. E a conversa, quando eu cheguei em casa, foi: se é de eu perder tempo de faculdade ou de me dedicar a esse ponto, eu prefiro me dedicar ao negócio da família do que fazer isso em outro lugar. Então, eu diria que realmente praticamente minha experiência profissional inteira foi construída dentro de gestão de saúde. Tive outros negócios, mas nada de muita relevância. Já trabalhei com consultoria também na área de saúde, né? Mas a área de gestão de saúde é minha vida. Massa, cara, que massa. E a primeira unidade de vocês lá dos Barris, você tem alguma história interessante, né, da época lá de trás, assim, do crescimento lá, algum caso interessante lá dessa unidade de Barris, por exemplo, de crescimento, de expansão, algum fato que marcou aí tua trajetória? Inúmeros, né? Então, é interessante. A unidade dos Barris, ela funcionava originalmente numa casa secular, né? Então, você imagina, uma casa que naquele molde de construção do centro de Salvador, onde você tinha as lajes todas de madeira, né? As paredes de barro, de adobe, né? Que era construída assim antigamente, com óleo de baleia, etc., que o pessoal comentava, né? Aqueles tijolos de barro. A casa tinha um forno, inclusive, né? Um forno que as casas antigas tinham, esse tipo de coisa. Era uma casa que hoje, se a gente fosse observar, eu diria que a casa tinha, da sua parte mais alta, mais baixa, quase que 50 metros, porque o terreno do fundo ele era muito mais baixo, né? Construções naquela época não tinham a responsabilidade e a segurança que tem hoje. Então, você tinha um vão de escadaria nesse fundo da casa que o corrimão era um tubo, né? Então, você imagine 3 crianças correndo pela estrutura na época que a gente era moleque, né? Então, a gente brincava. Eu lembro muito, tinha uma mangueira enorme no fundo, inclusive no quintal. A gente ficava muito por ali enquanto criança. E acho que a memória mais forte que eu tenho realmente da unidade é que quando foi exatamente num processo de grande mudança da Oftalmoclin. Antes de eu me formar, em 1997, final de 97 foi quando terminaram minhas aulas, minha turma foi de 98. Então, eu fiz um projeto para uma nova Oftalmoclin, para uma nova unidade, né? Então, eu construí um projeto direitinho, econômico, financeiro, com viabilidade, com tudo. E eu consegui colocar esse projeto em prática em 98, e foi inaugurada essa unidade nova em dezembro de 99. Então, as histórias da construção toda eu tenho muito na minha memória. Me acidentei na obra, inclusive, porque quem tomou a obra, no final das contas, eu meio que roubei a obra do engenheiro para eu poder terminar a obra e etc. E a gente conseguiu fazer uma estrutura nova, bastante desacreditado na época, porque a gente construiu no fundo da estrutura existente e as pessoas não conseguiam ver, porque tinha esse desnível muito grande do terreno. Como as pessoas não conseguiam enxergar
a construção, viam só o croquis ali na porta ou na recepção, e as pessoas desacreditavam, né? Um belo dia a estrutura antiga cai e a estrutura nova surge. Cara, que legal, né? E assim, pô, você tá falando de 98, né? Foi Isso. isso aí, né? 98. E assim, quando você de fato, né, entrou, quais foram os principais desafios que você, na época você tinha quantos anos? Eu comecei oficialmente com 18 anos de idade. 18 anos. Exatamente, Então, pô, exatamente. eu já te conheço há alguns bons anos, cara. Sei que você é um cara que sempre buscou conhecimento, né, estudo e tudo mais. Naquela época, como é que era o momento do mercado de saúde, né, se a gente for comparar para outro? Certamente muita coisa era diferente lá, né? Muita coisa era diferente, né? Era um mercado onde você não tinha tools e teams como tem hoje em dia, você não tinha computador para estar fazendo os atendimentos e guia e etc. tal. Então, era uma época estranha, até comparando com hoje, né? Porque antigamente você recebia dos convênios os formulários das guias, tinha o processo todo, era 100% manual. Eu vou entregar muito minha idade nessa conversa aqui agora, né? Então, naquela época que todo o processo, na verdade, ele não, as autorizações, etc. tal, elas passavam por maquineta. Tipo aquela Então, maquineta de de cartão de cartão, crédito, né? exatamente, onde você passava as guias para assinar. Então, o processo era todo 100% manual e bem burocrático, né? Então, aquelas pilhas de guia para enviar para convênio, para fazer auditoria, para poder pagar. Então, Legal. nada muito diferente na prática mesmo, quando a gente olha hoje. A diferença é que a gente saiu do preenchimento manual para um preenchimento em computador e o envio deixou de ser um envio quase que 100% manual hoje para ser muito em XML, feito online. É verdade. E desde essa época você já assumiu a gestão do negócio, a mãe já, né, passou mais para a parte de faturamento. Seu pai, ele se envolvia também na parte de gestão ou ficava mais na operação do negócio? Cara, eu vou te falar, eu acho que uma coisa muito bacana que a gente conseguiu construir dentro do Oftalmoclean era que a gente tinha um processo de governança que não era 100% manualizado e escrito, mas ele era muito regulamentado entre os sócios todos, né? Então, a Oftalmoclean, ela é de dois sócios, né, nesse momento, né, principais, né, meu pai, José Martins Leitão Guerra, e o outro sócio, né, o Marcos Faisal, tá? Marcos Gonçalves Faisal. E depois, inclusive, já a segunda geração, inclusive, de sócios, vem também dos filhos, tanto de um lado quanto de outro, né? Eu cheguei a ser sócio da Oftalmoclean antes da gente fazer o processo de venda. Então, existia, na verdade, uma divisão muito certa das coisas. Então, minha mãe, sim, trabalhava com a parte administrativa toda da clínica. Enquanto eu entrei, eu vim a ser gerente da Oftalmoclean depois de formado, né? Então, nesse processo todo, eu trabalhei como auxiliar administrativo, cheguei a trabalhar na recepção, etc. Então, eu entendi todo o processo de funcionamento da empresa, para daí sim assumir como gerente administrativo. E aí minha mãe trabalhava mais diretamente ligada à parte financeira, faturamento, controle de caixa, etc. Meu pai, eu costumo dizer isso aí sempre, meu pai é um cidadão visionário, né? E meu pai, ele sempre foi muito ligado à parte médica, tá? Apesar dele ter um tino administrativo, meu pai tem um tino comercial muito bacana também, mas meu pai sempre foi aquele cara da turbina, né? Então ele era o cara que impulsionava o negócio para crescer, para evoluir, trazer novas receitas, e minha mãe era a governança do lado do controle do custo, do lado do calma, vamos devagar porque a gente tem que fazer a coisa olhando aqui a taxa interna de retorno, né? E eu ficava ali entre um lado e outro, absorvendo uma parte de um e uma parte de outro, tentando trazer a razoabilidade para o negócio. E sempre, isso é uma coisa muito bacana dentro do processo, sempre era através de um diálogo entre todos, inclusive os outros sócios, né? Então, o processo todo da empresa, durante esses anos todos, até ser vendida, foi construído nesse formato. Cara, isso é muito bacana, né? Porque você vê que isso é muito importante dentro de um negócio familiar, né? Essa questão de atribuições de papéis, né? Ter papéis muito definidos e o respeito mútuo, né? Porque a gente vê algumas empresas familiares que algumas são uma bagunça, né? Uns não se respeitam. Então, acho que isso talvez seja a grande receita de sucesso de qualquer negócio familiar, né? E digo mais, eu acho que isso daí está muito no colo do meu pai, né? Tem algumas coisas que hoje, quando a gente fala, meio que chocam, etc., né? Porque, assim, eu lembro muito de uma frase muito, muito importante de meu pai, que meu pai dizia sempre o seguinte, que se, assim, em momentos de crise, etc. e tal, quando tinha alguma desavença muito forte e tudo, olha, entre o negócio e a família, eu vou acabar sempre ficando com o negócio. Hoje você olha isso aí, você meio que choca, etc. tal, né? Mas a essência disso, na verdade, era de que uma coisa nunca esteve sem link com a outra, né? Então, assim, a família se confundia com o negócio se confundia com a família, porque desde sempre todo mundo esteve ali dentro do negócio,
né? Então, meu pai construiu a vida dele toda através do negócio, né? A minha mãe também, então eu também, minha irmã também. A minha irmã mais nova, ela durante um tempo também, ela acabou trabalhando com a gente na oftalmoclínica, depois ela acabou fazendo formação em Direito e Fisioterapia, né? Então ela trabalha com outra área. E minha irmã mais velha, que é oftalmologista, meu cunhado também é oftalmologista, meu outro cunhado é oftalmologista, então você vê como o negócio... É um clã, né? É um clã, exatamente. Agora me diga uma coisa, uma curiosidade, né? Porra, vocês durante toda a semana estavam juntos no negócio. Final de semana falavam de Era reunião de negócio. conselho. Falava de negócio também? Até hoje, se Mesmo, brincar, é meio que assim. Não tem meio como que associar às vezes, né, cara? É esse papo da gente falar muitas vezes assim, não, que a gente sai da empresa e deixa os problemas na empresa, etc. É muito bonitinho quando a gente lê isso em livro de autoajuda, né? Eu não sei como é que isso funciona, né? Eu acho que de um jeito ou de outro, e principalmente quando a gente faz alguma coisa que a gente tem ou vocação ou gosta do que faz. Tá? Então, a vida pessoal ela é uma extensão do trabalho, né? E uma coisa interdepende da outra. Quando o trabalho está bem, você está bem. Quando você está bem, o trabalho flui melhor. Então, aquilo que o JJ fala, que eu acho bacana, assim, aquele negócio de você separar a tríade, né, como ele coloca lá, né? Então, saúde, família e trabalho, né? Porque tem que organizar isso aí direitinho. Então, tem um pouco desse viés. A gente não consegue separar CNPJ de CPF, é uma coisa que é verdade, né? Eu vi isso até na BRH semana retrasada, aí, quando eu estive lá, né? Que assim, todo CNPJ é constituído de CPFs. Então, a gente precisa, sim, cuidar de pessoas, mas precisa entender que as pessoas têm que estar bem para o negócio também estar bem. Com certeza, cara. Isso aí é fisiológico, né? Se você não tá bem, o negócio vai estar bem, ou vice-versa, né? O negócio tá bem, você também não tá bem. Eu acho que é por aí. E assim, pô, é interessante entender e conhecer um pouco essa história de vocês, né? A história de uma empresa familiar, de um negócio que vai crescendo, vai desenvolvendo. A primeira unidade lá nos Barris vai evoluindo, vai evoluindo. Quando é que chega aí na segunda unidade, Alexandre? Bom, a segunda unidade ela acaba surgindo por volta do ano 2000, a gente começou a pensar na necessidade de expandir o negócio para outras regiões, né? Então, a gente já tinha a unidade dos Barris com funcionamento já muito bom. A Consolidada. gente tinha começado com 2 consultórios, de 2 foram para 3. Quando a gente fez a reforma, começamos com 4, de 4 fomos para 6. Então, a unidade já tinha crescido, era uma unidade mista, né, ambulatorial e hospitalar. E aí surge a ideia da gente montar uma unidade ambulatorial, algumas, na verdade, unidades ambulatoriais espalhadas. Então, a Lauro de Freitas era uma região que até hoje, né, vem crescendo bastante, e a gente teve ali no radar a possibilidade de montar uma unidade, né? Tem até uma história, tem um conto, né, disso daqui, que é a unidade Lauro de Freitas. Quando a gente pensa em montar a unidade lá, a gente contratou uma empresa de pesquisa, né, fazer questionários, etc. Tal, né? E aí acaba surgindo aquele bafafá naquela região de, olha, alguém vai montar alguma unidade clínica aqui, etc. E tal. E é engraçado, né? Que assim, na época a gente ficou sabendo que virtualmente o DEORC montaria uma unidade lá, né? E aí ficou aquela coisa, poxa, a gente tem que começar primeiro e etc. Quem que vai primeiro, quem que vai primeiro? Eu sei que em um final de semana em casa a gente define que vai começar a procurar algum lugar para montar uma unidade e assim, em tempo recorde, coisa de 3 meses a gente montou uma unidade num local alugado. A planta foi feita por mim, por meu pai, por minha esposa. Na época, a gente desenhou ali como é que o negócio ia ficar. Montamos a unidade e começamos a funcionar sem credenciamento de plano de saúde nem nada, mas assim, para marcar o espaço, de qualquer forma, né? Depois de um tempinho aí, teve o Instituto de Olhos Vilas, que o Dr. Marcelo Freitas montou lá e etc. E o mercado aí de oftalmologia também, Lauro de Freitas, cresceu bastante. Mas foi uma unidade para a gente também que trouxe muitas lições. Uma unidade de sucesso, diria que hoje, inclusive, já de alguns anos, é uma unidade que funciona quase que plena capacidade. Existia uma ideia da gente de montar unidades em outros lugares, né, em Camaçari, Simões Filho, né, que acabaram também depois não se concretizando por conta de dificuldades do mercado aí durante o tempo. Mas eram planos nossos, sim. Perfeito, cara. E nessa época que vocês foram para Lauro, ainda não tinha muita coisa lá Não. em Lauro, né? Não. Naquela época, Lauro de Freitas era, de fato, uma cidade dormitório. Dormitório. Né? É uma cidade onde as pessoas habitavam de noite e durante o dia trabalhavam em Salvador. Hoje já não mais. Hoje é uma outra realidade. Hoje a gente fala que ainda é um vetor de crescimento, né? Naquela região, Lauro, região. E a cidade hoje com a maior quantidade de habitantes por metro quadrado da Bahia. Verdade. A gente vai fazer um evento lá agora em outubro, é um evento de saúde, lá no shopping, lá no Parque Shopping lá. Esse é um evento bem bacana e tal. E a gente escolheu lá exatamente por conta disso. Não, pô, é vetor de crescimento, está num ponto estratégico e tal, vamos fazer esse piloto lá, exatamente por conta disso. A gente acredita muito naquele potencial da região lá.
Mas, amigo, pô, muito bacana aí a história, a trajetória. Agora a gente vai pular, né, para essa movimentação de venda do negócio, né? Primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, né? Se vocês já imaginavam que vocês venderiam esse negócio, né? Pelo fato de ser um negócio familiar, porque tem muita gente, Se muito apega. empresário, exatamente, muito empresário que se apega. Empresa familiar, não, peraí, meus netos e tudo mais. Já tinham isso na cabeça, né? Queria que você contasse um pouquinho isso. Senão, cara, foi uma oportunidade que surgiu, né, e tudo mais, né, para a galera entender, foi um movimento que foi feito com o Grupo Pátria, né, que em 2017, se não me falha a memória, né, eles desenharam essa tese aí para o segmento de oftalmologia, né, e já atuavam no mercado de saúde e outros Sim, braços, sim. né, e em 2017 iniciou. Como é que foi isso aí? Até, pô, eu acho que faz sentido, vamos caminhar juntos aí. Bom, lá para 2010 começa muito fortemente aí as consolidações na área de saúde. Verdade. Né? Eu arrisco a dizer que a primeira área foi laboratório, né? Que foi realmente quem começou, quem startou esse processo, né? Foram os laboratórios. E na Bahia a gente já tinha aí consolidação de alguns laboratórios. A primeira unidade, na verdade, do Pátria aqui na Bahia, e que acabou sendo Bahia e Brasília ao mesmo tempo, né? Do Grupo Opt, foi o Instituto de Olhos Freitas, em 2017. Nessa época a gente já tinha começado a ser sondado, mas ainda não tinha ainda uma percepção de que o mercado de oftalmo também caminharia por aí. Então, na época, o Pátria adquire o Instituto de Olhos Freitas, aqui na Bahia, e o HUB de Brasília, juntos. Logo depois aí vem o Instituto de Olhos Vilas, e ele também é acoplado para o grupo, junto com o DEORC, né, isso aí em 2018. E os processos vinham aí acontecendo, né? A gente foi sondado por alguns grupos, não só pelo Grupo Pátria. E assim, né, como eu tinha falado antes, a gente tinha um processo de governança não escrito dentro da empresa, mas um processo de comunicação entre os sócios, entre a administração, muito rápido, né? Então, a gente sentava e discutia, olha, está acontecendo esses movimentos, e aí, como é que a gente vai se comportar? Tá? Como é que a Oftalmoclin vai se comportar com isso? O que é que a gente precisa fazer para que, de repente, se a gente participar dessa brincadeira, Esteja a preparado. gente, exatamente, esteja preparado e se dê bem, né? Então, quando a gente começou a conversar com algumas empresas para entender como é que funcionava o mercado, etc. e tal, a gente foi entendendo um pouco do que a gente precisava fazer de modificação dentro da empresa, fomos tocando essas modificações e ouvindo algumas perspectivas de negócio e quais eram os grupos, quais eram as oportunidades que a gente teria. Até o momento que a gente firma, assim, de que vai seguir com o Pátria, né? Então, a gente teve uma reunião ali entre os sócios, etc., olha, agora em diante vai caminhar. E aí, qual é a ideia? Vai, sim ou não? Eu acho importante, até da gente desmistificar um pouco disso, quando a gente fala, mas o dono do negócio é apegado ao negócio. Flávio Augusto fala um negócio até bem bacana com relação a isso, que é a questão de construção de equity, né? Então, quando a gente para imaginar de que uma pessoa fez uma carreira construída com um determinado negócio, e aquele negócio, na hora que ele está meio que próximo a se aposentar, ele consegue vender aquele negócio, ou seja, ele viveu e depois ele consolidou, né? Então, seria, na verdade, o cenário ideal para qualquer empresário, né? E por mais que minha irmã oftalmologista, eu administrador, a gente para por lá e diz, poxa, a empresa poderia ter ficado para você. Poderia, né? De repente poderia, até porque a outra família também, né? Então, o Frederico Faisal era sócio também da clínica a essa altura, filho do Dr. Marcos. Dr. Marcos Júnior também oftalmologista, trabalhava com a gente. Então, as duas famílias estavam também dentro da operação. Na operação. Mas a gente tinha a ideia realmente de que era um processo de mudança do mercado e que a gente, aliado a um fundo, a gente poderia crescer mais, a gente poderia consolidar mais o mercado, né? E, de repente, ter uma nova fase dentro do próprio negócio. Perfeito. E nesse momento vocês chegaram a contratar algum advisor para poder tocar a conversa com o fundo ou vocês que capitanearam essa conversa diretamente com Então, a gente fez o processo todo com a Deloitte, na época, com o Marcelo Garcia, que acabou... filho do arquiteto que projetou a clínica, e não teve coincidência total, não foi algo combinado. É um grande amigo, inclusive, até hoje. Né? E a gente tocou esse processo todo com o advisor, né? Fizemos aí um belo dever de casa para deixar tudo arrumadinho para poder fazer esse processo de subida para o Pátria. Perfeito.
E essa movimentação foi de fato, foi venda mesmo ou inicialmente foi venda mesmo? Venda. É que é Em com maio, êxito 100% do negócio. maio de 2019 a gente efetivou a venda. Bom, aí eu faço uma pergunta, cara, seu pai. Meu, Como é que ele se sentiu nisso? Pô, vou sair do negócio. Como é que foi o sentimento dele? bom, aí é que tá, né? De início, eu acho que a família toda tinha a perspectiva de que meu pai fosse dar uma negativa. Tá. Foi totalmente o oposto, né? Então, num dado momento, meu pai virou e disse: não, isso aí é uma virada de mercado, pensamento visionário. Existiu uma possibilidade de meu pai continuar como sócio, até ele não quis também, inclusive. Ele disse: não, eu quero vender 100% e depois aí a gente pensa se eu saio do negócio ou não. E é isso, meu pai hoje está com 74, né? Então, naquela ocasião, meu pai tinha 70 anos quase, né? 69, próximo a fazer 70 anos. Então, e já era realmente aí um processo racional dele Perfeito. de futura aposentadoria e etc. Lidou bem, então, né? Sim, 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 sim. Hoje ele ainda atua? Não, meu pai parou de atender, parou de clinicar durante a pandemia, parou de operar um pouquinho antes, né? Parou de operar no finalzinho de 2019, ele parou de operar. E em 2020, final de 2020, meu pai para de atender clinicamente, inclusive. Então hoje tá só curtindo a aposentadoria, Meu né? pai está na segunda faculdade nessa brincadeira mesmo, depois. cara? Então, Faz o que tá tá fazendo. fazendo. Meu pai está fazendo filosofia, Que legal. né? Minha mãe também acabou fazendo faculdade, se formou em história agora. Já fizeram o Caminho de Santiago umas 500 vezes, então aí você imagina. Que legal, cara. Então ele tá concluindo filosofia. Exato. Pô, que bacana. Então, ou seja, já contribuí com o que eu tinha que contribuir, agora vamos pensar um pouco em algo diferente. Que legal, né, cara? São os ciclos da vida. E aí eu acho que meus pais, na verdade, os dois, eles conseguiram lidar muito bem com isso daí, inclusive enquanto família. É, maravilha. Isso é interessante, cara, porque assim, não é todo mundo que tem essa visão de desapego, né? É, é, e, Sabe, né? e assim, e tem um ponto, né? Muitos negócios acabam quebrando no longo prazo por conta disso, né? Porque oportunidades vão passando e a Teimosia, gente. né? E, Teimosia. e o apego até tem um pouco dessa confusão aí no fim do dia, né? O apego pode virar teimosia e você perde a oportunidade. Exatamente. A gente conversa com muita gente aqui falando disso, falando do time, né? Do time certo, time certo, time certo, aí você perde o time, né? Muitas vezes você tá ali, você perde aquele time quando você vai cair na real, pô, cara, você perdeu uma grande oportunidade. Você pode até. Todo negócio só tem três oportunidades na vida, É, né? exato. A primeira deles é falir, É, né? A segunda deles é você passar para uma próxima geração ou vender. vou vender. Né? Você só tem esses três vieses aí para qualquer negócio que se monte. Que aqui no Brasil, o falir é a probabilidade que é até maior. Às É vezes. 60% de todos os CNPJs que são criados, os primeiros 5 anos eles quebram, né? Eles fecham. Né? Isso é uma realidade nossa do Brasil. Brutal. E hoje, acho que 75% das empresas existentes no Brasil são empresas familiares. Né? Então, assim, a gente ainda tem um fluxo muito grande. E empresa familiar, as pessoas às vezes não têm essa noção. Né? E eu falo isso muito até por conta da área de saúde. Né? Porque, como eu disse no início, todo médico tem um quezinho ali de empreendedor. Então, o cara monta, e aí ele casa com alguém, e aí que toca e vira uma clínica, ou vira um hospital, e etc. Ou dois médicos se juntam, e etc. Então, é assim que funciona muito, e assim surgem muitas das empresas familiares que a gente tem. E aí, uma curiosidade também, Alexandre, é o seguinte: é entender se quando vocês começarem esse movimento de conversa aí com Pátria, né? Se de repente o momento do mercado de saúde também, a gente conhece um pouco desse mercado, né? O quão complexo é, as dificuldades hoje que o sistema de saúde suplementar vem enfrentando, né? Então, eu conheço alguns empresários da área de saúde que, assim, a palavra é bem chula, mas eu vou te dizer que a galera às vezes está de saco cheio mesmo, né, cara? Porra, tô de saco cheio de estar nesse mercado. Você acha que também tem um quesinho disso? Até pro seu pai, pô, cara, tô cansado, eu acho que quero fazer outras coisas também, já tô meio saturado disso. Eu acho que do lado do médico, sim. A gente vive uma realidade diferente pro atendimento médico, tá? A gente hoje vive realmente uma realidade onde o médico ele aumentou o volume falando de plano de saúde, né? Não mercado nichado, né? Você tem hoje os super nichos de mercado aí, onde você tem médicos com atendimento 100% particular, procedimentos cirúrgicos muito específicos ou tratamentos muito específicos, aí é uma outra área. Mas essa área grandiosa, que é a área de plano de saúde, né, esse modelo de financiamento, ele realmente hoje imprime aquela visão de mais volume e menor ticket, né? Que é o que vem acontecendo.
a inflação na saúde ela é muito alta, ela é muito mais alta do que a inflação que a gente vive no nosso país, então as remunerações médicas, por exemplo, elas não crescem na mesma proporção de que a inflação cresce, né? E nem mesmo que a inflação de saúde. Também, da mesma forma, você não consegue repor isso nos planos individuais, malmente nos planos coletivos, tá? Então, esses anos todos aí, o mercado de saúde ele viveu diversos vieses complicados, tá? Na época que a gente fez a venda do Oftalmoclin, já existiam ali conversas de alguns modelos de remuneração diferentes, né? Bundle, capitation, Isso né? evoluiu, cara? Cara, eu vou te falar, eu acho que bem aplicado funciona. Mas hoje, até então, a gente tem um grande problema. Eu diria que hoje o grande problema da saúde, na verdade, é que a saúde ela se aliou muito à tecnologia no que diz respeito à parte médica, ao diagnóstico. Mas todos os sistemas são muito ruins. A gente tem pouco insumo de dados em saúde, né? E digo até para a gente poder trabalhar com medicina preventiva, né? A maioria dos sistemas eles não têm essa visão, né? Então a gente lança todas as informações ali dentro do prontuário médico, etc. Tal, mas a gente não consegue tirar muito substrato daquilo. A gente não tem aí muita tecnologia colocada para controle de saúde do paciente, muita tecnologia para que a gente tenha aí, de repente, um fluxo menos humanizado no sentido de usar o humano, né? Então, por exemplo, a gente até hoje continua marcando consulta muito por telefone, né, e pouco através do digital. A gente continua fazendo todo o processo de atendimento de plano de saúde, de convênio. Se a gente fechar o olho e pensar na guia como eu era criança com carbono, só transformou aquilo em computador, mas continua mais ou menos as mesmas informações, o fluxo é mais ou menos o mesmo. Ainda existe uma autorização que é feita através de um número telefônico, não mais naquela maquineta de cartão, ou seja, o modelo ele continua o mesmo. A gente mudou as ferramentas, na verdade. Então, o custo da própria saúde por si só, então quando você olha, a quantidade de funcionários no plano de saúde é enorme, a quantidade de funcionários dentro de uma clínica, de um hospital, também é enorme. E aqui, por exemplo, óbvio, acho que é difícil da gente diminuir muito a empregabilidade de enfermagem, por exemplo. Mas call center, com certeza a gente consegue ter uma otimização de recursos. Recepção também, é porque a gente tem muito microprocesso colocado, né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, quando você para olhar hoje uma clínica, né, de médio porte, ela provavelmente tem 400 ordens de serviços aí emitidas por dia, né, de consulta, de exame, de procedimentos feitos. Tem muita fábrica que não tem isso. Isso é verdade, cara. Verdade. E você vê, né, como o emprego da tecnologia hoje para a saúde é fundamental, né? Você falou aí da questão do call center. Pô, claro, tem algumas especificidades que você vai precisar ainda falar com o humano. Sim. Mas eu imagino que um percentual grande também poderia ser resolvido por um chatbot, por um WhatsApp, por outras ferramentas, por outras tecnologias, né? E isso baratear custo, né? Além de baratear custo, a gente ganharia, na verdade, escala, né? Porque o cara pode marcar uma consulta domingo, pode marcar uma consulta de madrugada, eu não preciso de um envolvimento humano para isso. Assim, você tem dois vieses aí, que não é só redução de custo, mas às vezes também é a comodidade para o usuário. Então, por exemplo, poxa, eu prefiro marcar uma consulta por um chatbot no WhatsApp do que ter que ligar, pegar um telefone. Ninguém faz mais isso. E eu até falaria um outro ponto, né? Eu acho que o foco não precisaria ser exatamente redução de custo. Eu falaria mais em alocação desses custos em outros vieses, porque a gente poderia ter, inclusive, hoje, mais pessoas mais direcionadas dentro das clínicas e hospitais para a humanização do atendimento. Exato. Para um acolhimento mais bem feito, para um modelo de controle de atendimento ali mais ombro a ombro com o paciente, e não tanto sistema e pouca atenção ao paciente, porque o foco no fim do dia acaba sendo ali a todo o processo que é desenhado, né? Isso é verdade. Antes da gente adentrar aí, né, nesse seu papel, né, de quando você foi convidado pelo Grupo Pátria para poder assumir, né, a gestão da operação, né, deles, eu queria ouvir um pouco sua opinião, né, sua visão, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, falando do mercado de Bahia, né? Onde o mercado da Bahia, a realidade é onde a gente tem 15% da população que tem plano de saúde, né? E cerca de 85% da população que não tem. Cara, quais são os desafios dos negócios de saúde que hoje estão operando aqui na Bahia? Porque você precisa equilibrar essa balança, né, cara? O grande desafio, né, e eu vou citar um ponto que eu trouxe aí tem umas 2 semanas aí para a discussão, né? O grande desafio que eu vejo hoje no mercado baiano é de que a gente diminuiu o tamanho do bolo e aumentou a quantidade de fatias, né? Então, a gente tinha um mercado maior, tá? Então, se a gente fosse parar para pensar,
Eu me recordo de uma época onde Bradesco tinha mais de 700 mil vidas em Salvador, na Bahia, né? E hoje provavelmente deve estar ali na faixa de suas 350, né? Eu acho que até menos, inclusive, né? Porque hoje a Central Nacional Unimed é a maior de todas aqui na Bahia. Então, modificou muito, na verdade, o perfil de plano de saúde da Bahia, também o acesso de plano de saúde na Bahia, tá? Ou seja, o bolo diminuiu, né? E a quantidade de serviços outros que foram sendo criados, serviços grandes, serviços menores, serviços pequenos, mas diversos, pulverizou e dividiu esse bolo entre todos também. Então, eu acho que é obrigatório que o gestor de saúde hoje pense em aumentar camadas desse bolo, né? Ou criar camadas novas ou coberturas novas para que sobre um pouquinho mais de bolo para todo mundo. Então, eu gosto muito dessa ideia da fatia de mercado dos que não têm acesso ao plano de saúde, né? Seja particular, seja popular, em que viés a gente quiser trabalhar. A gente tem projetos, inclusive, para isso, né? Que em breve a gente vai tá funcionando com unidades populares aqui também, para dar acessibilidade, inclusive, para dar acesso à população baiana para a parte de saúde ocular. Tá? Então, tem projeto para isso também acontecendo. Tem também os projetos de SUS que a gente tem, tá? Tem algumas unidades específicas no interior, a gente tem também projeto de SUS. Então, tem, na verdade, uma carência de acesso à saúde muito grande da população baiana. Como é que a gente consegue aumentar a quantidade de pessoas em planos de saúde? Melhoria econômica, né? Se a gente consegue melhorar a quantidade de empregabilidade na Bahia, a quantidade de empresas novas na Bahia, a gente consegue sair desses 15% para passar de repente aí e voltar a ter 20%, como a gente já teve em alguma ocasião. Mas aí se depende de terceiros, né? Sim. Ou seja, para não depender... E o longo prazo também, porque isso não é do dia para a noite. Exato, é o longo prazo também. Então, para não se depender de terceiros, eu acho que a ideia é se pensar em novos produtos para que vocês consigam incluir essa camada que está fora de cobertura de plano de saúde para poder acessar. Tem um dado interessante, né? Que aqui na Bahia, falando um pouco de uma especialidade da oftalmologia que hoje no Brasil é onde tem muito mercado, que é o glaucoma, né? Se não me falha a memória, né? Sim. E eu acho que a Bahia tem um percentual gigantesco da população, por conta de ser negra e tudo mais, que é muito mais acometida a esse problema. Então, vocês têm uma oportunidade gigante, falando de Bahia, né? Só que vocês têm um grande desafio, que é onde a maioria da população não tem acesso a plano de saúde. Como incluir isso? Então, vocês devem estar pensando em novos produtos nesse sentido aí, né? Também. De acesso e tudo mais, né? Também. Sim, tem uma ligação direta do glaucoma com o fato da gente ter uma comunidade negra muito grande na Bahia, tá? Existe sim essa ligação. No Nordeste existe sim uma predisposição para a catarata pela exposição ao sol, né? Então, o Nordeste ele tem um pouco mais aí de insolação, então a exposição ao sol, né? Muita praia e é mais tradicional até para o Nordeste do que para o Sul, extremo sul do Brasil, né? Das pessoas consumirem praia. Então, tem também aí esse acesso maior à catarata, pterígio também, que é aquela conhecida carne no olho, né? Por conta da insolação também. Então, tem muitas patologias de oftalmologia que aqui na Bahia acabam tendo uma curva um pouco maior. Eu brinco e já conversei com algumas pessoas aqui, alguns convidados de saúde, e falo o seguinte, que o mercado de saúde, ele briga, como você falou, né? O bolo diminuiu e aumentou a fatia. Eu acho que a visão é o seguinte, a galera tem que começar a olhar de fora, né? Olhar de cima para baixo, porque se ficar nessa brigando por fatia do bolo pequeno, cara, vai todo mundo morrer abraçado, né? Pode. Eu acho comer pouco. Exatamente, vai comer pouquinho e vai ter que racionar um pedaço para todo mundo. Acho que a visão são novos produtos. E a gente já, falando de Bahia, por exemplo, a gente já vê alguns movimentos, né? De alguns produtos, de inclusão, né, dessas pessoas. Porque o que é que eu vejo, viu, Alexandre? Eu acho que queria a sua opinião sobre isso também. As pessoas que estão no SUS, você tem um viés que é o seguinte, tudo bem, às vezes não tem o recurso para pagar um plano de saúde, às vezes até tem, mas acha que, não é uma prioridade. Sim. Mas quando precisa de um determinado serviço de saúde, ela também está disposta a pagar, de repente, um particular, né? A pagar ali um procedimento diferente. Então, eu acho que a gente estava falando nos bastidores que o modelo de produto de plano de saúde hoje ele é muito errado, né? Que hoje um plano cobra um valor fechado, às vezes você nem usa. Eu, por exemplo, sou usuário de plano, cara, às vezes eu fico 3 meses sem usar plano de saúde, mas eu estou pagando e bancando a estrutura de outros. De quem gasta. De quem gasta. Então, por que não, por exemplo? Seria legal, por exemplo, se eu sou um usuário, pagasse um valor mínimo mensal, se eu não usasse, concorda? E quando eu usasse... Pagasse por sinistro. Exatamente, pagasse por sinistro. Perfeito. Modelo ideal. Tá aí, modelo ideal. Mas, veja, para se caminhar para isso, ninguém sabe, né? Aí se precisa de muito
um movimento talvez de interesse de um lado, interesse de outro lado. Então aí é o grande desafio, né, cara? Tem alguns pontos aí que eu acho de reflexão para a área específica, para o mercado de saúde, né? De um lado, sim, a gente tem muito pouco ainda uso de plano de saúde hospitalar. É um viés interessante para isso, né? De você ter a cobertura para toda a parte hospitalar, né? E pagar o que for de exame, o que for de consulta. Esse é um modelo que eu acho que se torna viável em determinado momento. E do outro lado seria uma cultura que a gente precisaria desenvolver na população de ter uma reserva administrada para poder usar e de repente não ter plano de saúde, né? E às vezes as pessoas têm uma ideia de que, poxa, eu vou direto para o SUS porque na clínica tal é muito caro. E eles não sabem nem quanto é que vai ser, né? Então a gente tem um pouco dessa mística também de que é sempre caro ir ao médico, etc e tal, né? Então, e às vezes não, né? Às vezes a gente consegue sim fazer isso daí, tem planos um atendimento preferencial, descontos e etc. Isso dá para ser feito também em todas as áreas, existe esse tipo de coisa. Eu conheci um projeto bem interessante, eu não sei se você conhece, é uma empresa pernambucana chamada XMed. Eu vou falar dele? Não conheço. XMed, XMed. Cara, o conceito é bem interessante. Eles não se autodenominam como um operador ou um cartão de serviço de saúde, eles se autodenominam como uma fintech. Mas o conceito deles é o seguinte, é um conceito onde você abre uma conta lá, eles têm uma rede de clínicas, de parceiros, e você deposita um valor. É como se fosse um caixa, uma conta que você tem lá para custos de saúde. É um fundo de saúde. Exatamente, é um fundo de saúde. E todo o capital que você coloca lá na tua conta, ele vai gerando dividendos, vai gerando, né, lucros mensais. E quando você precisa de uma consulta, você vai ver qual é a rede que eles têm. Você tem um valor diferenciado, né, por essas consultas. Modelo muito legal. Eu falei, cara, bem bacana. E eles estão crescendo muito no Brasil inteiro. É interessante. Entendeu? Seria um fundo aplicado para uso na saúde. Exatamente. E eles têm o que você falou. Eles têm lá, você tem aqui os valores e tabelas de parceiros para ambulatorial, consultas, e você tem também lá os parceiros para diária hospitalar, cirurgia, tudo, cara. Eu falei, cara, que modelo legal. Porque, na verdade, o que é mais caro são os eventos adversos. Exato. Né? Tipo, sei lá, Deus me livre, você se depara com um infarto, você se depara com um câncer ou com algo que você precisa ficar internado durante muito tempo. Isso daí é que é muito caro, de fato. Né? Mas quando você olha, por exemplo, uma cirurgia de catarata, eu vou fazer uma cirurgia de catarata, vou colocar uma lente intraocular, melhor que tem, etc e tal, você usa óculos? Uso. Aí, tá, quando você para para pensar, pô, você tem que trocar óculos, sei lá, de ano em ano, etc e tal, quando você coloca uma armação, coloca uma lente, etc e tal, dependendo do que você vai usar multifocal, dependendo do tipo da lente, etc, você vai gastar 7, 8, 9, 10 mil reais, dependendo do óculos, o céu é o limite. Mas aquele valor dali você pode colocar numa cirurgia com uma lente intraocular muito bacana e etc. E não tem mais o custo do óculos. Então, a gente tem que pensar um pouco na saúde, na verdade, de uma forma um pouco diferente, né? Porque a população hoje está envelhecendo cada vez mais. Né? Então, às vezes a gente pensava naquela... Eu costumava ouvir isso, né? Meu pai contava algumas histórias, né? Quando saía, quando tinha cirurgia indicada, né? E aí indicava a cirurgia, sei lá, para uma senhorinha de seus 80 e tantos anos. Vale a pena operar ainda? Né? Porque pensava, tipo assim, vai viver mais quantos anos, né? Então, hoje a gente está vivendo cada vez mais, né? Se fala que o homem que vai viver 150 anos já vive hoje, né? Então, já está vivo hoje, né? Então, eu não sei se a gente vai chegar, eu acho que eu nem mesmo quero chegar a 150 anos, não, mas eu acho que sim, a gente vem esticando essa corda cada vez mais, com mais acesso à saúde, mais tratamentos, inovações. Então, realmente, a gente tem que desbloquear um pouquinho aí o racional nosso de saúde, né? A gente vem de doença ao invés de cuidar da saúde. Pois é, eu acho que aí é que está o grande segredo do setor de saúde, é isso aí. É não vender doença, todo mundo fala isso, né? Vender saúde, né? Cara, muito bom. E agora eu quero adentrar um pouco no teu convite para assumir esse desafio, né, como gestor regional do Grupo Opti. Como é que foi? Porque quando vocês venderam a operação da Oftalmoclin, você me contou aqui que você teve algumas outras aventuras, né? Eu queria que você contasse um pouquinho e como é que foi, como é que você se preparou para receber esse convite, né? Para poder conduzir essa operação local. A gente vendeu a clínica em maio, né, de 2019. Eu fiquei na clínica até dezembro, finalzinho de dezembro, lá para janeiro, aí não, aí eu já modifiquei um pouco. Fiquei um pouco apreensivo no início, de fato. Eu sou administrador de empresa, eu não sou médico, né, então não trago receita para dentro do negócio. Então fiquei um pouco apreensivo. Na época eu já tinha outros negócios, né, tinha uma imobiliária, inclusive.
Então, eu imaginei, digo, olha, vou começar a colocar um pezinho aqui na área imobiliária, né? Então, e deixar aqui porque eu não sei como é que vai ser o futuro. Mas sempre continuei me dedicando lá ao negócio. Surgiu para mim uma oportunidade no início do ano, né, no início de 2020, para assumir o HU Brasil, que foi o hospital que foi montado para ser feito ali a unificação de todos os centros cirúrgicos, né? Então, finalzinho de janeiro, eu assumi o hospital, fiquei lá gerenciando o hospital, ajustando os fluxos, funcionamento, etc. E em março acabou surgindo a vaga de diretoria regional Bahia, né? Então, eu já estava dentro do hospital, tá? Fui convidado na época pelos sócios, né? O doutor Marcelo Freitas, inclusive, foi o principal convite, veio através dele, né? Então, Ainda está na operação? Não, 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 não. Ele, inclusive, não está nem mais como sócio da Opt hoje em dia. Então, mas foi uma aventura para a gente, porque, imagine, eu assumi como diretor, o doutor Rogério Fassoni já era diretor médico e Yuri Cordeiro assumiu também ali como gestor do hospital e com a parte de serviço de médico parceiro externo. Então, nós quatro acabamos ali fazendo um conselho, né, vamos colocar assim, e a gente passou por um período ali bem interessante, né, porque eu assumi em 5 de março de 2020. 2 semanas depois surge a tal da pandemia, né? Então aí a gente viveu o que viveu, né, com o Covid-19 e o que já era um desafio para mim, que era assumir uma estrutura 10 vezes maior do que a Oftalmoclin, né? Então, para mim já era um desafio, um time enorme. Eu tinha um time de quase que 90 pessoas no Oftalmoclin para ser para uma operação que naquela época devia ter quase que 500 pessoas, né? Então, era algo assim desesperador no primeiro momento. Aceitei o desafio, óbvio, né? Encarei o desafio e, como você disse, eu acho que eu tive a obrigação de me preparar para isso daí, né? Aquela coisa de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, a gente teve um período ali de muito ajuste na regional. O doutor Marcelo brincava que era um plano de 100 dias, né? Que em 100 dias ele também ia sair do negócio e o que desce, desce e vamos para frente. E nessa brincadeira, né, de março de 2020 até agora, julho de 2024, eu estou aqui. Está na operação. A gente fez, inclusive, a aquisição de mais uma marca nesse período. A gente vai falar sobre ela, mas ainda voltando para o seu início lá de 5 de março. Cara, porra, eu acho que foi 20 de março que estourou, que fechou tudo, foi lockdown. Porra, como é que foi isso, cara? Tipo, porra, acabei de sentar na cadeira, reviravolta. Isso assim, para você, foi bom de certa forma? Foi ruim? O fato de você ter um pouco mais de tempo? Porque parou tudo, né? A operação, né? Como é que foi isso para você? Bom, eu fui beneficiado pelo fator tempo, isso é verdade, né? Então, assim, quando eu falei trocar o pneu do carro andando, pelo menos o carro não estava correndo, né? Então, o carro estava numa velocidade mais lenta, etc. Mas todos os outros desafios que eu nunca tinha passado na minha vida, eu precisei passar, né? Então, eu acho que o fator mais positivo que eu acabei tendo a meu favor foi que sempre na minha vida inteira eu sempre tive a cadeira que eu hoje ocupo como sendo um Oftalmoclin grande. Né? Então, a cabeça de empresário, de empreendedor, ela não vai embora nunca. É verdade. Né? Então, 100% do tempo da pandemia, eu tive 100% dentro do escritório. Né? Eu não trabalhei de home office, eu fiquei na frente da operação, então eu estava junto ali das recepcionistas do hospital, eu estava junto ali do pessoal, o time de enfermagem todo do hospital também, com o pessoal do escritório que tinha alguma necessidade de estar trabalhando ali presencial. Então, até por uma questão até de exemplo e de solidariedade, né? Então, durante o período de pandemia, a gente passou por os desafios que todos passaram, né? De pessoas se adoentando, pessoas se afastando, pessoas em quadros um pouco mais graves, etc. Então, a gente passou por tudo isso também, tanto na capital quanto no interior, mas o time time de operações que a gente criou aqui na Bahia, que a gente tem aqui dentro, é maravilhoso. Então, em todas as unidades, até inclusive nas unidades do interior, todos os líderes tocaram esse processo aí com muita hombridade e a coisa funcionou muito bem. Perfeito. Qual foi o maior desafio que você teve quando você sentou na cadeira, que você falou o seguinte, porra, cara, eu saio de uma condução, de uma operação 10 vezes menor, assumindo um puta de um desafio, né, com uma operação de quase 500 pessoas? Isso. Quase 500 pessoas.
Na sua cabeça, cara, qual foi o primeiro, como é que eu posso dizer, o primeiro grande desafio que você teve ao sentar na cadeira, que falou assim, porra, cara, isso aqui vai ser... Teve um grande desafio, assim, que Bom, quando você sentou, você... o maior de todos, na verdade, óbvio, pandemia, tá? Mas pulando a parte da pandemia, né, e sem entrar aí em todos os percalços que a pandemia trouxe, foi o fato de eu ter a certeza de que eu ainda não estava pronto. Eu lhe confesso isso. Então, eu precisei realmente, eu tive um momento, eu tive 7 meses, inclusive, na verdade, né, de momento de extremo foco e dedicação a minhas preparações, né? Então, eu tive que me desenvolver demais em vários pontos. É um negócio completamente diferente. Então, por mais que a gente tivesse um modelo de governança numa clínica muito menor e que funcionava muito bem, etc. e tal, mas não era nada tão formal quanto um negócio do tamanho nosso E nível de né? pressão, fundo de investimento Sem por dúvida, trás, sem dúvida. cobrança. Sem dúvida, métricas e metas, e você tem um nível de acompanhamento em várias etapas e várias hierarquias. Então, isso tudo para mim foi novo, né? E eu precisei me preparar voando para que isso daí, para que funcionasse. Tive do meu lado uma parte positiva por conhecer o negócio oftalmologia já há muitos anos. Então, isso para mim foi muito bacana, muito bacana. Mas o outro lado do negócio eu precisei correr atrás. E precisei, sim, me especializar cada vez mais em gestão de pessoas, né? Porque, assim, por mais que eu trabalhasse sempre na operação no oftalmoclínico, como eu tinha uma função muito mais de diretoria também, né? E mais afastado, assim, do atendimento do paciente, porque parte de uma empresa pequena, né? Então, o comercial é você que faz, o estoque é você que faz, a compra é você que faz, o marketing é você que faz, etc. Você está mais afastado um pouco ali do operacional, por incrível que pareça. E hoje, na verdade, eu sei que onde eu consigo servir mais é realmente ali ombro a ombro com os meus gestores de unidade, com os meus líderes, com os coordenadores de cada departamento, é onde a gente consegue ajudar e consegue fazer o negócio acontecer. Maravilha. Pô, cara, isso é bem bacana, né? Reconhecer aí essas faltas, né? E talvez deficiência, como você falou, pô, não tô pronto, cara, para estar assumindo esse desafio aqui. Isso é bastante interessante. A pandemia, de certa forma, se a gente for, né, pensar no lado positivo, te ajudou, porque você teve um pouco mais de tempo para correr atrás desse, né, desse conhecimento, desse conteúdo. Agora, falando de gestão de pessoas, que é um tema também que eu gosto muito, cara. É um desafio gigantesco, né, cara? Imagine um grupo como o Opt, que está ali consolidando o segmento de oftalmologia, comprando marcas que até então lá atrás eram concorrentes, né? O desafio que é de você unificar a cultura, por exemplo. Você sentiu isso quando você sentou? Porque quando você sentou na cadeira, já tinha uns 2 anos já que o Grupo Opt já tinha feito um movimento com o IOF, né? Mais ou menos, né? Exato. DEORC, né, IOV, depois vocês. Você sentiu algum desafio de cultural mesmo, de unificação de cultura entre pessoas falando dessa forma? Senti, mas eu acredito que como eu tive a oportunidade de ficar ainda um tempo afastado da diretoria, participando como gerente de unidade de todo o processo, então eu consegui ter uma visão afastada de como funcionava, de como a regional funcionava em cada uma como cada unidade, inclusive, tinha a sua cultura colocada, né? Então, quando eu assumi, eu não impus absolutamente nada, né? Então, e eu lembro, como sempre, né, assim, o grande mote que eu usava com todo mundo é que, assim, ó, se o Grupo Pátria resolveu comprar essas marcas todas aqui da Bahia, e primeiro essas marcas da Bahia, porque somos as melhores empresas e que têm melhores processos ou melhores resultados. Então, todo mundo aqui sabe o dever de casa, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer bem feito, né? Então, não precisa um tentar fazer melhor do que o outro, vamos tentar todo mundo fazer mais parecido. Então, foi um processo de unificação entre os gestores, um processo de unificação entre operação e diretoria também, não? Então, acho que isso daí é um ponto que para mim, pelo fato de eu ter sempre tido essa experiência de estar dentro ali do negócio, né? Então eu não me afastei do negócio, muito pelo contrário, eu me aproximei mais ainda dos gestores de unidade. Eu tenho um time muito grande que responde diretamente para mim hoje, né? Antigamente a gente tinha outros degraus aí colocados, né? Então eu estou realmente ali à frente junto com o gestor de unidade. Tem um apoio absurdo dos sócios, né? Eu sempre tive um apoio absurdo dos sócios aqui, né? Dos sócios oftalmologistas do negócio, né? E do Pátria também, sempre tive um apoio muito grande para poder fazer a coisa acontecer. Mas realmente, assim, o que mais me orgulha de fato
é o trabalho que foi desenvolvido com o time, tanto da capital quanto do interior. Tanto que quando a gente faz a aquisição da oftalmodiagnose, né, Que foi a última que entrou, né, 2021, de oftalmologia. de oftalmologia foi a última, em 2021, já foi esse processo de sinergia, ele foi super tranquilo, zero fricção, não teve trauma com nada, então a gente conseguiu fazer de um jeito muito bacana. Então não teve dicotomia de cultura, a gente não teve choque cultural, inclusive. Legal. Então foi uma coisa, hoje funciona muito bem. Então eu diria hoje que a gente tem capacidade até de pegar um gerente de unidade, isso está nos planos, inclusive, né? De a gente pegar um gerente de unidade e colocar em outra durante um tempo para a gente fazer um circuito para cada um colocar um olhar diferente na unidade do outro. Cara, isso é um exercício bem legal. Vai Viu? ser. Vai ser uma dinâmica que a gente vai fazer. Muito Eu vou bom. tomar um bocado de pancada por conta disso, mas vou fazer. Eu tenho a maior vontade de fazer isso, porque Legal. tá dentro dos planos, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha diretamente comigo, uma menina maravilhosa, a Nádia, e a gente está bolando uma forma de fazer isso daí para a experiência deles mesmo. Porque o que acontece, né? É como a gente fala, né? O gestor daquela unidade, ele acaba se acostumando com as coisas como se fosse paisagem, né? Então, todo dia eu vejo, aí eu já não tenho mais um olhar tão crítico. Então, a gente está com a ideia de fazer isso daí em algum momento. Porque é interessante que, obviamente, cada operação tem as suas especificidades, né? Sim. Então é bacana essa experiência de cada líder entender um pouco essa vivência, né, de uma operação e de outra. Agora, hoje as operações ainda se enxergam como concorrentes? Não. Ou se enxergam hoje como parte do mesmo grupo? Eu brinco muito com elas, né? A gente tem os rituais, né, construídos para poder fazer gestão do pessoal, e eu brinco muito que é assim, cada um na sua unidade tem que matar e morrer pela sua unidade. Mas na hora que um levanta a mão, tá todo mundo junto. Perfeito. Né? Então, todos se ajudam, todos se complementam, tem cada um suas metas específicas, seu público específico. A gente tentou nichar um pouco o mercado aqui, né? Então foi um dos planos que aí o Dr. Rogério me ajudou demais nisso. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Instituto de Olhos Freitas, que é uma unidade, eu diria que é a unidade nossa, a marca nossa, mais ligada ao aspecto cirúrgico, né? Então, grandes cirurgiões estão por lá. Tá? Então, é uma unidade com um público um pouco mais premium também, então os melhores planos de saúde estão por lá. A gente tem a unidade nossa do oftalmodiagnose, que a gente está também modificando um pouco do posicionamento da marca. A unidade lá de Ondina também vai se tornar uma unidade tão premium quanto o Instituto de Olhos Freitas, até pela localização da unidade que foi toda reformada. Eu consegui fazer a reforma de quase todas as unidades da gente nesse período todo, inclusive. A gente fez uma inauguração de uma ala nova do DEOC do Hospital da Bahia, maravilhoso. A Oftalmoclin também foi feita uma reforma, um piso novo todo de consultórios. E a unidade nossa do Itaigara, ela vai sofrer uma reforma já agora também. Nesse final de ano a gente começa e no ano que vem termina, né? Então a gente conseguiu fazer uma melhoria em todas as unidades nossas, inclusive. Cara, muito bacana. E você é um cara que, ultimamente, eu venho acompanhando também, está começando a usar muito o digital, né? Para começar a ventilar um pouco o seu conhecimento, o seu conteúdo. E vi que você lançou um projeto seu, né? Que é o Gestão de AAG, né? Foi. Fala um pouquinho desse projeto aí pra gente. Eu tenho que voltar duas casas. Aham. Eu acho que minha provocação de entrar, de usar mais Instagram e etc. Tal, e filmar, inclusive, é o que me proporciona estar aqui hoje. Né? Por incrível que pareça, muita gente diz que não, mas eu sou uma pessoa muito mais introspectiva e mais tímido. Né? Então, tenho um pouco de dificuldade. Sempre tive um pouco de dificuldade de falar em público, mas não me serviu de trava para fazer. Né? Posso ir nervoso do jeito como vou, mas vou. Vai. Né? Então, me desafio e vou. Então, com essa coisa, inclusive, da época da pandemia, de muita reunião online, etc. Tal, você precisa apresentar material, você precisa estar ali falando com a câmera e tudo. E foi um primeiro processo de eu ir me familiarizando. Depois, fui provocado por alguns amigos, inclusive um deles você vai estar próximo também logo, logo. Né, e disse, rapaz, você devia compartilhar um pouco do seu conhecimento, criar algum produto, alguma coisa. Né? E as pessoas que a gente segue na internet também, eu vi uma coisa muito bacana, né, de Ricardo Basaglia, num determinado momento, que ele disse que o mercado de internet só tem dois players, né? Quem está consumindo produto ou quem está divulgando produto. É isso. Né? E eu disse, olha, eu vou começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Completou um ano agora em junho. E o Gestão de AAG, na verdade, foi um projeto desenvolvido por minha filha. Minha filha está prestes a se formar em publicidade e propaganda, né? Então a gente fez ali um piloto de um projeto, pretendo fazer outros, inclusive agora, até o final do ano deve ter outro, mas o intuito, na verdade, é da gente fazer um pilotinho ali de como é que profissionalmente ela e os colegas estariam se comportando, para a gente montar um negócio para ela depois aí. Legal, cara. Muito bacana.
E uma coisa legal, né, que a gente fala muito, né? Eu acho que o digital ele tem uma margem de oportunidade ainda gigantesca, né? Eu brinco que a maioria das pessoas que eu converso aqui no Marcas de Valor são pessoas que têm um conhecimento, já têm uma história, né? Vamos dizer assim, uma história de conhecimento já agregada que às vezes você não tem essa noção, né, de como você pode ajudar outras pessoas. Né? Às vezes, pô, é aquela coisa daquela síndrome que a gente tem, né? Aquela síndrome do impostor e tal. Pô, cara, porra, será mesmo que eu tenho um potencial? Cara, tem, sempre tem. Tava conversando com outro amigo nosso que você conhece também aqui, Maurício, né? Eu falei, cara, bicho, você precisa deixar mais de ser low profile, cara. Fala. Maurício é um gênio. Gênio, cara. Falei, irmão, você tem muito conhecimento, cara. Você tem noção de quantos empresários, outros empresários, você poderia estar ajudando, cara? Velho, vai ajudar a galera, cara. E eu acho que é isso. Eu acho que. E hoje, o que é que eu vejo, viu, Alexandre? A gente transita muito por esse mundo digital também. E hoje, o empresário, o empreendedor ou o alto executivo, ele, de certa forma, ele é o influenciador do negócio. Sem dúvida. Ele influencia, no mínimo, aquele ecossistema que ele convive. Exatamente. Então, assim, eu acho que é bobagem, por exemplo, ter essa cabeça de que, porra, não, eu vou ficar no meu mundinho, eu acho que o digital não é para mim e tal. Porque é o tipo da coisa, às vezes, as pessoas que te seguem no Instagram, 10% das pessoas você conhece. 90% você não conhece. Sem dúvida nenhuma. É essa receita. E eu acho que eu focaria, eu posso falar até por mim, eu acho que eu foco muito mais até, não no grande empresário ou no grande empreendedor. Eu acho que a gente tem um papel social no fim do dia, que se a gente conseguir fazer com que aquela pessoa que hoje está começando a carreira, né, o cara que de repente é office boy, ou a pessoa que de repente está desesperançoso aí com a profissão ou o que vai fazer na vida, se você conseguir tocar aquela pessoa com um pouquinho do vírusinho do empreendedorismo ou da capacidade de ter uma mentalidade econômico-financeira, tá? Então, se a gente consegue trazer um pouco da realidade que a gente vive no nosso dia a dia e contamina um pouco dessas pessoas com um cheirinho de prosperidade, é bacana. Vai trazer uma devolutiva para a nossa sociedade que a gente não consegue medir. Isso é verdade. Falando um pouquinho de liderança, e você é um cara que hoje, né, tem um cargo de liderança dentro de um grande grupo, né? Se você pudesse passar uma regrinha de ouro ou 3 dicas, né, para um outro líder que está em algum outro segmento de negócio, né, talvez que lidere uma quantidade pequena, grande ou média de pessoas, três pontos fundamentais aí dentro da liderança que um grande líder não pode deixar passar em branco. Vou, inclusive, citar coisas que eu precisei melhorar muito em mim. Tá? Primeiro de todos, gestão de pessoas. Tá? Qualquer pessoa que se predispõe a trabalhar com gente, ele precisa entender de gente, né? Como o Simon Sinek fala, né? Então, 100% dos negócios são feitos de pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa, sim, desenvolver muito aí as habilidades de gestão de pessoas. E, dentre elas, eu traria 2 pontos aqui que se complementam muito, né? Então, que é dentro do processo de comunicação. Se comunicar bem, né? Então, se comunicar bem não significa falar bem, é ser bem compreendido, né? Então, trabalhar muito bem o processo de comunicação, uma comunicação clara que você consiga fazer com que as pessoas tenham um alinhamento de expectativa, tá? E que não fique o dito por não dito, tá? Então, que nesse alinhamento de expectativa você consiga trazer seu time junto contigo, sem frustrações, evitando aí descompasso nos processos e erros e principalmente escutativa, né? Então, é aquele processo de você estar realmente ali presente com as pessoas, tá? Colocaria mais um ponto aí, que é evoluir. Isso foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito em mim, meu amigo, muito em mim, que é de você estruturar processo de feedback, né? Então, assim, digo até hoje, eu acho que trabalhar de forma correta com feedback ainda é um grande desafio da maioria dos líderes. É mesmo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. E é bacana, né? Porque assim, nesses anos todos que eu estou aí à frente da regional, eu comecei a descobrir um prazer bacana. Eu gosto muito de estudar e me dediquei muito a isso até durante esse período de pandemia e tudo. Fiz diversas imersões, diversos cursos online, etc. E eu comecei a compartilhar material com o meu time, né? Então, dentro daquela linha que a gente estava conversando, né? No final do dia, quando você ensina ou quando você transmite seu conhecimento para alguém, é você que sai ganhando, porque você aprende cada vez mais. Você precisa estudar, você precisa ler um livro, você precisa catar um material ali.
E assim, nesse processo todo, eu fui martelando muito esses pontos todos com o meu time, né? Principalmente o time de líderes que trabalham junto comigo, da gente aprimorar essas capacidades junto com a operação. E nesse processo, eu acho que a gente conseguiu desenvolver todo o time aqui, né? Inclusive eu junto aqui nesse processo todo, a gente conseguiu se desenvolver junto fazendo isso, né? E isso foi um processo que trouxe para a gente muito mais união, muito mais unidade até, inclusive. Então, é bacana que, assim, hoje pouquíssimas vezes, para não dizer que é só para volta de confirmação, aquela coisa, ó, aconteceu isso, fiz isso. Tá bom, beleza, tá certo. Então, a gente tem já uma fluidez muito grande aí nos processos todos, né, da regional. Cara, muito bom, cara. Parabéns pelo trabalho, isso é fantástico. E se a gente puder te perguntar assim, onde é que Alexandre vai estar, né, nos próximos 5 anos? Você se enxerga ainda dentro dessa operação? Já está pensando em algum projeto futuro? Me enxergo dentro da operação. Eu faço algo que eu realmente acho que eu fui vocacionado a fazer. Eu gosto muito da área que eu trabalho. A área de saúde, por mais que ela seja um caos em um determinado momento, mas ela é meio que quase nunca rotineira, né? Porque a cada dia você tem um problema novo, na verdade. Isso é verdade. Né? Então, me vem aquela coisa, né? Resolver emoção, problema. né? Resolver problema, exato. Não falta emoção. Me vejo, sim, ainda na área de gestão. Esse ano eu completo 48 anos de idade. E é bacana, né? Porque quando eu era moleque, eu pensava que, porque eu tinha um planejamento na minha cabeça que com 40 anos de idade eu já ia parar de trabalhar e já ia ter uma vida mais tranquila. Né? Quando eu estava com uns 30 e poucos anos, eu fiz aqui nada, aqui 40, vamos pensar em 45, né? Então, a cada 5 anos eu vou renovando mais 10 hoje em dia. Então, hoje eu lidio com honestidade, eu não penso na possibilidade de repente parar, né? Então, de repente, em um determinado momento, eu posso pivotar minha carreira para um outro lado completamente diferente, né? Ou o lado de lecionar, ou algo do gênero, pode ser uma possibilidade também. Mas vejo aí uma possibilidade da gente crescer. O grupo em si, na verdade, ele tem ainda mais um tempo com o Pátria, né? A gente está num período de consolidação muito bacana, de melhoria de muitos processos, tem muita coisa boa acontecendo dentro da empresa hoje. Vejo também ainda algum viés de crescimento por aquisições, talvez, né? Principalmente na área de oftalmo, apesar da gente ter otorrino aqui na Bahia também, a gente tem urologia em São Paulo, ortopedia em São Paulo, mas o negócio grande mesmo, ele é de oftalmo. Eu acho que a gente ainda cresce mais em oftalmo. Na Bahia, a gente tem algumas expansões, provavelmente das próprias unidades para acontecerem, tá? Eu falei aí da reforma do Itegara, mas tem outros processos também. Então, acho que tem ainda muita coisa para ser feita. Maravilha, meu irmão. Bons desafios aí pela frente, né? Com certeza. Agora a gente chega já no nosso final aqui do nosso episódio. Basta ver, já passamos de 1 hora de papo já, cara. E o papo flui bem pra caramba, né? E quando a gente gosta do mercado, saúde também é cachaça, cara. Fica fácil de falar. Fica fácil de falar, cara. Meu irmão, qual é a marca que Alexandre quer deixar nesse mundo aí, meu irmão? Quando eu vi no seu podcast essa pergunta, eu fiquei na cabeça com um trechinho que eu ouvi através de Cortella, né? Eu não sei se é exatamente dele, né? Que ele diz o seguinte, que em 100 anos nós seremos uma foto e um porta-retrato, ou nem isso. Né? Então, quando a gente para refletir isso, porque daqui a 100 anos, provavelmente nem meus netos talvez aí lembrem mais de mim, né? Se for o caso, né? Ou tataranetos e daí por diante. Então, quando a gente para pensar nessa frase, eu sou muito ligado nisso, na verdade, eu acho que muito por conta de meus pais, eu me preocupo muito com o legado. Né? Então, eu realmente quero ser lembrado. Né? Então, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo há bastante tempo, Ivana Débora, uma pessoa de um carinho enorme, sempre a gente, de vez em quando, bate papo pelo Instagram até, mas ela é uma pessoa que trabalhou comigo há décadas atrás. E vira e mexe até hoje em dia, ela trabalha ainda na área de saúde, né? E vira e mexe, ela, poxa, aconteceu tal coisa aqui na clínica, ela está no interior, aí aconteceu, pô, você faria como? Você faria... Então, é bacana de você ter a noção de que você é lembrado. Então, eu lhe digo, com toda clareza e franqueza, meu grande desejo é de criar um legado bacana, que eu seja lembrado por uma pessoa que ajudou os outros, que todos que tiveram ao meu redor vão ter mais memórias boas a meu respeito do que memórias ruins. E deixar ali principalmente no que diz respeito à minha família, né, que é o que me move, de eu ser lembrado por histórias como histórias idiotas que minha família conta até hoje, né? E meus primos vão lembrar disso daí se estiverem vendo isso daqui também, né?
Daqui a pouco, de repente, meus tataranetos vão estar ouvindo dos pais, né? A história que eu sei é da garça preta. Se quiser que eu lhe conte, eu lhe contarei. Se não quiser que eu lhe conte, não lhe contarei. Quer que eu lhe conte? Então eu ouço isso desde que eu era moleque, de meu avô e de meu pai. Meus primos ouviam isso e a gente passa isso daí de família, de geração em geração. Então, ser lembrado. Cara, muito bom, irmão. Cara, mais uma vez, parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho, pela sua história, né, no segmento de saúde. Obrigado. Como eu te falei, a gente já se conhece aí há alguns bons anos e, de fato, você é um cara que sempre buscou essa evolução mesmo, né, de mercado e tenho certeza que você pode ter certeza disso, que você hoje é uma referência, cara. Que bom. Você é um Fico cara grato com isso. Honrado. Você é um cara que hoje é uma referência e isso é algo louvável, mas que também é algo que era esperado pelo trabalho que você veio construindo ao longo desses anos, né? Onde é que a turma te acha nas redes aí? Porque já que você agora é um cara que está gerando conteúdo nas redes, você precisa também divulgar suas redes, cara, para a galera te achar. Onde é que a galera te acha aí? Eu me dei uma... Eu construí a disciplina de divulgar material diário, né? Vai aí tanto no Instagram quanto no LinkedIn, mas no Instagram, a Leitão Guerra, né? Alexandre Leitão Guerra vai achar lá facilmente. Alexandre Leitão Guerra também no LinkedIn. Então, 2 vezes por semana tem um texto reflexivo, de vez em quando tem uns vídeos, tem alguma coisa legal. Então, tentando contribuir um pouco, né? Espero que gostem. Top. E uma dica que eu te dou, fique mais presente nas redes, cara. Você tem muito conteúdo legal, acho que a galera gostaria de te ver mais lá nas redes. Todo domingo tem caixinha de perguntas, já há mais de um ano. Bacana. Eu insisto nisso aí, bato meu ponto lá certinho. Isso é legal. É um grande desafio, a gente sabe que, né, pela rotina que vocês têm e tal, mas sempre ter um tempinho é importante, porque a gente brinca que o digital é um mar de oportunidades, né? E pessoas novas que vão chegar até você e tudo mais. Então, irmão, é isso aí. Parabéns mais uma vez, meu velho. Né? Brigadão por ter aceitado o nosso convite. O papo foi fantástico, né? Já era uma conversa que eu já queria ter já há algum tempo. Desde o início da temporada, na verdade, do ano passado, que era o Mid Health, a gente mudou todo o projeto. Mas deu certo, né? Agora, Com certeza. Agora com a nossa estrutura aqui em Salvador já fica mais fácil. A estrutura refinadíssima. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente vai caminhando aí, a gente vai caminhando. Eu que lhe agradeço. Estou honrado com isso. Top, show de bola, sucesso, obrigado, parabéns mais uma vez, tá? Turma, a gente encerra mais um episódio, né? Então, meu editor, fica ligado aí no corte, viu, galera? Obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Mais uma vez, só reforçando, se não está inscrito, se inscreve no nosso canal, né? Curte, compartilha o episódio. Você que ficou até aqui, a gente bateu um papo fantástico, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito com essa história de sucesso aqui de Alexandre, que é um cara que é uma referência nesse mercado. Então, continuem, gente, nos acompanhando, tá? A gente está crescendo e eu quero agradecer muito a vocês pelo crescimento do nosso canal. É isso. Até a próxima semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Antes para não esquecer, segue a gente também no nosso Instagram, Marca de Valor Talks. A gente também entra lá, jogando muito conteúdo de empreendedorismo, colocando cortes para vocês. Então, segue a gente no Instagram também, tá? Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.